Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez para mais uma edição do MemóriaCast, um programa criado pela Divisão de Pesquisa e Produção da Fundação Pro Memória de São Carlos e que traz a cada edição um convidado, um especialista ou às vezes mais de um, para falar de um tema do nosso interesse: história, memória, patrimônio, ciência e cultura. Meu nome é Leila Massarão, eu sou historiadora da Fundação Pro Memória de São Carlos. Pessoal, muito importante, antes de qualquer coisa, curtam o nosso canal no YouTube, compartilhem os nossos vídeos, acione o sininho para saber quando a gente tem novas publicações para vocês e conheçam as nossas outras redes sociais. Nós temos perfis no Facebook, no Instagram e no TikTok, tá bom? Vamos aos cumprimentos do dia. Um abraço para os nossos ouvintes lá da Rádio WRB, que está completando 5 anos em 2025, para a equipe da rádio e para o Grupo Comunicação e Pesquisa, que são os nossos parceiros nas iniciativas digitais. E agora nós temos um novo parceiro, que é a TV Educativa São Carlos, que está nos apoiando nas produções da Fundação Pro Memória e agora na retransmissão do MemóriaCast. Eles vão também retransmitir o podcast no seu canal, então fiquem atentos que a gente vai estar na programação da TV Educativa São Carlos. Abraços para os nossos seguidores, obviamente, das redes sociais, e principalmente aqueles que estão chegando agora, principalmente no canal do YouTube, que é o nosso principal canal atualmente. E eu queria mandar um cumprimento para os nossos colegas da Fundação Pro Memória de São Carlos, que nos apoiam no trabalho. Para os seguidores atuais que estão sempre no nosso canal, curtindo, comentando, continuem, prestigiem sempre o nosso trabalho e eu agradeço muito, a Fundação Pro Memória agradece muito. O podcast, o MemóriaCast deste mês de agosto vai ao ar na WRB no dia 31 de agosto às 21 horas, no domingo 21 horas. Lembrando que todas as edições do Palestras da Fundação Pro Memória e do MemóriaCast ficam disponíveis no canal da Fundação Pro Memória, no YouTube e na seção podcast da Rádio WRB. Tá? E hoje nós vamos trazer uma biografia de uma livre pensadora feminista que nasceu lá no século XIX e viveu na metade do século XX e que tem uma história muito intrigante, que tem uma história muito rica e que se ligou em algum momento à história de São Carlos também. Para apresentar essa mulher para nós, que é a Belém de Sárraga Hernandes, está aqui o José Lotúmulo Júnior, que é o responsável pelo trabalho sobre a Belém de Sárraga. O José Lotúmulo Júnior, ele cursou bacharelado em Física em 1984, mas interrompeu o curso, que bom, porque encontrou outros caminhos. Trabalhou na propriedade agrícola da família de 1984 a 2013. Graduou-se em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela UFSCar em 2018 e tem um mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade também pela UFSCar, sob a orientação da professora doutora Luísa Sigoli Fernandes Costa, em 2020. Doutorando no mesmo programa, com a mesma orientadora, e deve ter sua conclusão no próximo mês de setembro, se tudo der certo, e ele parar de escrever, segundo a orientadora dele. O Zé é membro da Loja Maçônica Eterno Segredo desde 1987, integra o grupo PITIA de Pesquisa em Memória e Plataformas Digitais, é criador, junto com outros integrantes da loja, do Museu Maçônico, é autor, junto com o saudoso Mário Tolentino, do livro Centenário de um Ideal, a história da Loja Maçônica Eterno Segredo, e coautor do livro comemorativo aos 40 anos da Potência Maçônica Grande Oriente Paulista. Desde a iniciação científica até agora o doutoramento, ele estuda a livre pensadora Belém de Sárraga. Seja muito bem-vindo, Lotúmulo, tudo bem? Tudo bem, Leila, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à TV São Carlos, aos profissionais que estão aqui nos produzindo, né, esse podcast. Estou muito feliz, né, em poder estar aqui hoje ajudando a divulgar a história da Belém de Sárraga, que nós temos pesquisado sob a orientação da professora doutora Luzia Sigoli,
já há alguns anos, né? Mas é incrível como quanto mais a gente estuda a Belém, mais coisas aparecem e mais a gente vai tentando se aprofundar um pouco na história dessa mulher. E tentando contribuir um pouco também com a história de São Carlos, que hoje não conhece a Belém, né? O Brasil praticamente desconhece a Belém de Sárraga, infelizmente. Exato. Mas antes de qualquer coisa, vamos tentar explicar para o pessoal que está vendo para a gente. Nosso público é muito diverso, sabe? Então, o que é o livre pensamento? O que é essa corrente no começo do século XX? Tá, a Belém de Sárraga pertenceu, provavelmente foi uma das maiores divulgadoras desse, eu gosto de chamar de movimento de ideias, movimento ideário, né? É difícil até da gente definir, que surgiu aí em meados do século XIX, um pouco como reflexo até da Revolução Francesa, né? E ele vem vindo, unindo pessoas de diversas vertentes, inclusive não era um movimento homogêneo, lutando pelo Estado laico, pela menor influência na época da Igreja Católica, né? Na sociedade, na política. Então, e a igreja foi reagindo também. Então foi um movimento, e também o livre pensamento defendia a ciência, o uso da razão, né, que era um movimento que também as sociedades, o mundo vinha experimentando de valorização do conhecimento científico em reação a, vamos dizer assim, um excesso vou até colocar uma palavra um pouco forte, de intromissão talvez, né, da Igreja Católica na época, né, das ideias que ela defendia na sociedade, no meio científico, se opondo inclusive ao crescimento da ciência. E a Belém de Sárraga nasce no final do século XIX, nesse meio, né, de cultura, na Espanha, onde o movimento livre pensamento era muito forte. Ele se organiza inicialmente na França e na Bélgica, depois se difunde pela Europa toda, inclusive de uma maneira muito forte na Espanha. Na Itália também, né, onde era a sede da Igreja Católica. E ela aderiu a esse movimento, né, como uma grande oradora, uma grande livre-pensadora, uma mulher que estava à frente do seu tempo, né, sem dúvida nenhuma. E ela começou a percorrer diversos países do mundo, divulgando o livre pensamento, participando de congressos e veio até a América do Sul no início do século XX, né? Como que você encontrou a Belém de Sárraga? Foi uma coisa muito interessante. Nós, como você comentou, que faço parte da loja Eterno Segredo, que é a loja maçônica mais antiga daqui de São Carlos, e ela tinha um potencial muito grande de se criar um museu, né, e de se organizar o acervo histórico. A gente tem que fazer justiça também. Meu irmão Mário Tolentino já havia começado com essa ideia, fazendo alguns expositores, reunindo algum acervo, mas nós não tínhamos um espaço específico para ela, para o acervo, para o museu. E a ideia foi criar um museu mesmo, um espaço físico específico dentro do prédio da loja. E a primeira iniciativa foi nós reunirmos o resto, né, sairmos mesmo fisicamente no prédio, reunindo o que pudesse ser acervo histórico para nós depois vermos o que seria uma exposição permanente do museu. E nessa busca de documentos, elementos, e nós temos muitas coisas, né, paramentos, a ordem é muito complexa, eu encontrei numa noite, né, porque eu precisava fazer isso nas horas vagas, então eu trabalhava lá no museu à noite, no que seria o museu, e encontrei um pequeno recorte de jornal. Inicialmente foi só um pequeno recorte sem identificação de qual jornal era, qual data. Imaginei inicialmente que era jornal, né, pelo papel, e que era antigo pela linguagem, né, pelo desgaste já do papel. Mas eu tinha até uma foto da Belém. Mas na época, eu estou falando de 1986, então nós não tínhamos internet, não tínhamos acesso à informação que não fosse livro, né? Então eu peguei e guardei esse recorte de novo. Isso é um exemplo, inclusive, do que se deve fazer com o acervo. Não é seu, guarda, né? Se eu tivesse amassado ele, jogado fora no cesto, ia ter perdido uma grande oportunidade de fazer pesquisa. Depois, alguns dias depois, eu encontrei, aí nesse recorte estava lá o nome dela, Belém de Sárraga, que era a notícia de que ela vinha chegar ao Brasil, e vinda, acho que do Uruguai, se não me engano, que falava lá na notícia. E depois eu encontrei um livro de atas, que não era nosso, mas na nossa coleção de livro de atas da loja, um livro de atas que não era de atas da loja,
da fundação da União dos Livres Pensadores aqui em São Carlos, em 1911, sob a presidência dela, Belém de Sárraga. Então isso gerou, né, uma admiração muito grande. Depois, lendo as atas, eram 18 pessoas fundando essa União dos Livres Pensadores, em 1911, só ela de mulher. Então isso gerou, né, uma curiosidade muito grande e uma admiração até, de certa maneira, sem saber exatamente quem ela era, por ela, e acabamos fazendo um expositor específico para algumas obras que não são maçônicas, alguns elementos do museu que não são maçônicos, dentre eles esse livro de atas. E aí então, né, eu convidei a professora Luzia para fazer a visita ao museu. Ela já era minha professora na graduação, e porque ela trabalha com patrimônio histórico e o museu é aberto à visitação pública também. A gente não tem uma estrutura ainda para receber a cidade de maneira geral, né, a população, quem sabe se um dia teremos. E quando ela viu, ela se interessou muito, né, e nós percebemos que ali tinha um objeto de pesquisa, não é um termo que eu gosto, né, mas um tema de pesquisa muito interessante. E aí nós começamos a pesquisar Belém, isso já foi em 2016, então já com acesso à internet, e nós fomos percebendo o tamanho que a Belém teve durante a vida dela, mas que hoje, eu digo nos dias atuais, desde aquela época, né, de 2016 para cá, ela era praticamente desconhecida aqui em São Carlos também. Mas como que começou a história da Belém de Sárraga? Porque quando ela chega aqui em 11, já causando, ela já tinha uma bagagem já muito grande, né? Sim, a Belém, desde muito cedo, por conta da oratória que ela tinha, do dinamismo que ela tinha, né, da energia que ela tinha, ela foi convidada para diversos congressos do livre pensamento ao redor do mundo. Muitos na Europa e na Argentina em 1906. E aí nós conseguimos descobrir, até por outros pesquisadores que estudam o livre pensamento ou anticlericalismo, que era um foco do livre pensamento, esse embate com o clero católico, que ela encontrou-se com 2 maçons num congresso do livre pensamento na Argentina, em Buenos Aires, em 1906. E agora eu descobri isso recentemente, faz uns 2 ou 3 meses só, porque a gente continua descobrindo coisas a respeito dela, que foi um desses maçons, chamado Benjamin Mota, que nesse congresso de 1906 convidou a Belém para fazer viagens ao Brasil. Então ela fez a primeira em 1910, depois a segunda em 1911, a terceira em 1919 e a quarta em 1931. Essas 2 últimas, especialmente a de 19 e de 31, eram, né, espero que sejam mais divulgadas a partir de agora, eram muito pouco conhecidas, muito pouco divulgadas, muito pouco conhecidas no meio acadêmico, inclusive, né, das poucas pessoas que estudam o livre pensamento e o anticlericalismo, porque eu acredito que no país só eu estou estudando Belém de Sárraga. Então, quando ela chega no Brasil, então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, em 1911, já havia, né, isso era uma suspeita que nós tínhamos, já havia um movimento se organizando para que ela fizesse um percurso pelo Estado de São Paulo, divulgando, fazendo palestras, porque ela era conhecida e reconhecida como uma grande oradora. E isso acabou se confirmando. Ela visitou em 1911, de abril a agosto daquele ano, visitando mesmo, parando em 36, até agora nós apuramos 36 cidades, né, fazendo palestras sobre 30 títulos diferentes. E interessante, ela chegava no lugar, já estavam preparando a visita dela numa outra cidade, depois numa outra. Se nós formos contar as cidades pelas quais ela passou, são 48 cidades. Uau. Então, isso, né, denotava claramente um movimento organizado, né? E aí nós conseguimos confirmar que realmente foi a organização maçônica do Estado, chamado Grande Oriente de São Paulo, por iniciativa do grão-mestre, inclusive, que fez, né, com que todo esse trajeto pudesse ser feito de uma maneira sequente, né, já com hotel reservado, já com transporte de trem para outra cidade, reserva nos teatros, nos locais onde ela fazia as suas palestras. E como que ela chega em São Carlos? Foi nesse processo, né? Foi nesse processo. Ela foi convidada, isso também eu descobri nas atas da loja, ela foi convidada pela loja Eterno Segredo. Então, o que nós percebemos, eu acho que faltou talvez comentar isso, é que em 1896 ela foi iniciada numa organização maçônica na Espanha, o que também é raro, porque todos sabem, né? Pelo menos
algo comum, né, de se saber que maçonaria é para coisa para homens, só pode ser iniciado homens e tal. Existem alguns ramos, né, que não são bem aceitos, vamos dizer assim, né, pelo ramo masculino, que aceita mulheres, às vezes aceitam pessoas dos dois gêneros também. Não é o modelo mais difundido pelo mundo, realmente o mais difundido é o masculino. Mas ela foi iniciada numa loja na Espanha, loja chamada Severidade, né, em espanhol, e depois ela frequentou até, inclusive, organizações maçônicas nacionais na Argentina, no Uruguai, né. Que eram masculinas. Não, mistas. Eram mistas também. Masculinas não. Mas isso é uma coisa interessante de a gente notar, essa organização maçônica no Grande Oriente de São Paulo, a qual a Eterno Segredo pertencia, e todas essas lojas maçônicas que patrocinaram a vinda dela para cá e essas viagens, eram desse ramo predominantemente ou totalmente masculino, mas eles aceitaram a Belém, né? Isso também é um marco na história da nossa ordem, que eu acho que nós internamente também vamos difundir isso, né? Eu digo internamente na ordem, de que ela foi aceita, inclusive tem relatos no jornal de que ela participou de sessões com a presença do grão-mestre no Rio de Janeiro, grão-mestre geral, nacional, e em São Paulo com o grão-mestre estadual. Então ela era tão reconhecida, né, como livre pensadora e como uma pessoa que trazia ideias novas e ideias aceitas dentro da ordem, que ela foi aceita em sessões públicas, pode-se dizer, mas foi aceita, inclusive está descrita que ela estava paramentada. Isso significa que ela foi aceita como membro de uma ordem, vamos dizer assim, paralela à ordem maçônica. Né? Então foi por conta dessa condição nós em português não temos um termo para maçom mulher, né? Em espanhol é maçona. Ela foi convidada pela Loja Eterno Segredo, ela estava em São Paulo, foi convidada pela Loja Eterno Segredo para vir para cá. E a Eterno Segredo patrocinou a vinda, pagou o hotel. Ela chegou dia 11, como ela fez aniversário dia 10, eles fizeram também, está relatado depois no jornal, acho que no estado de São Paulo, que eles fizeram um piquenique em algum local aqui da cidade, no campo, né, com ela, com outras autoridades da cidade. Então, foi uma pessoa assim, que na época movimentou a cidade. Tanto é que ela fez as conferências dela aqui no Cine Teatro São Carlos, que é aqui próximo, né, era aqui próximo de onde é o cinema agora, aqui na Major, lotando 4 vezes o teatro. Né? Era Cine Teatro São Carlos, a entrada era aqui na Major. Isso também está descrito nas notícias do jornal. Então, foi a ordem maçônica, de certa maneira, que patrocinou, né, de certa maneira, não, que realmente patrocinou esse giro dela pelo estado de São Paulo. Tá, a corrente que traz, essa rede de contatos que traz ela para cá é a maçonaria. É a maçonaria, sem dúvida. Tá, mas o público que vai vê-la também provavelmente estava ligado à maçonaria, mas você fala que ela lotou em 4 sessões o Teatro São Carlos. Não tem tanto maçom assim no mundo? Não, nem tinha. Não, no mundo. Em São Carlos. Na época não tinha, com certeza. Então, ela conseguia também atrair esse outro. Quem era esse outro público que vinha além dos maçons? Então, o livre pensamento, isso é uma coisa que a gente ainda precisa conhecer melhor, né? Mas o livre pensamento foi um movimento também muito intenso nesse momento. Né? Então, a sociedade também vivia muito intensamente esse movimento de livre pensamento, essa discussão social e política, né, dos embates entre um Estado laico, o uso da razão, o uso da ciência, estava efervescente na época. Né? E você não tinha como tem hoje, a gente tem que pensar nisso na época, né? Esses outros atrativos, essas outras, entre aspas, distrações que o mundo moderno nos traz, era muito menor, você tinha rádio somente, né? Então, você tem uma personalidade dessa chegando na estação ferroviária, de trem, com as pessoas, com as organizações maçônicas, inclusive indo recepcioná-las em algumas cidades com banda de música, lá fazendo o trajeto de carro, ou a pé, eles falam carro, talvez até fosse charretes, né? Talvez até de tração animal, em Ribeirão Preto, fazendo uma marcha de tochas à noite,
Então veja, isso tudo movimentava realmente a sociedade da época. Então, e inclusive, né, o que a gente sabe pelos relatos, especialmente dos jornais, é que esse público era composto de não só homens, eram homens de toda a sua família. Existem relatos dela receber flores, receber presentes entregues por meninas. Quer dizer, também era um movimento da mulher se reconhecendo através do discurso dela, porque os discursos, as conferências da Belém, sempre tinham um componente de livre pensamento. O livre pensamento era a base, mas defesa da liberação da mulher, né? A mulher não em choque com os homens, mas em choque com as organizações que oprimiam as mulheres, né? Então, esse discurso também era muito forte. A gente reconhece ela como uma feminista também, então. Sim, o estudo que eu estou fazendo hoje, né, no doutorado, exatamente estudar o discurso feminista da Belém de Sárga. E as mulheres feministas, as lideranças feministas com as quais ela se encontrou, que também foi uma surpresa muito agradável ter descoberto algumas lideranças brasileiras. Que são brasileiras, que ela encontrou aqui durante as suas visitas. Inclusive tem uma passagem no seu trabalho mesmo, que fala de uma grande massa popular, diversas famílias, uma comissão de recepção, né? Quando ela esteve aqui em São Carlos, né? Isso está relatado no jornais, especialmente, né? No estado de São Paulo. A gente tem que lembrar que São Carlos, nesse momento, era muito menor do que é hoje. Então, isso realmente deve ter causado um impacto social, uma movimentação na cidade que deve ter chamado bastante atenção. Isso é o que a gente acredita, sim. Né? Mas vocês conseguiram recuperar como que foi a formação dela? Porque, sim, sabemos que ela era uma grande oradora, ela tinha um conhecimento bastante significativo no que diz respeito ao livre pensamento, mas como que essa formação chegou até ela? Você conseguiu recuperar essa... Olha, relato, isso é uma coisa importante de você falar. Relato biográfico dela é muito escasso. Inclusive, existe ao que eu percebi, a base dos demais, é um trecho de um livro, que se chama, inclusive, Breve Notícia de Sua Vida, né, de sua vida, sobre a Belém de Sárga, que consta num livro editado em 1913, com as 9 conferências que ela fez no Chile. Para nossa sorte, acho que chama-se Carlos Rivera, fez um breve relato da vida da Belém. Então, por ali nós sabemos que ela ficou órfã muito cedo, o pai abandonou a família, foi viver com uma outra mulher, a mãe dela morreu no ano seguinte, ela tinha 14 anos, ficou cuidando do filho menor, foi morar com uma avó analfabeta, mas que lutou muito para que ela pudesse se instruir, e aí ela se formou como professora muito cedo, por volta de 16 anos, ingressou, também, eu acho que, né, da nossa geração, estranhamos um pouco essas idades, mas isso era mais comum nessa época, no começo do século, né? Ela entrou numa faculdade de medicina para fazer medicina em Barcelona, na Espanha, né? Ela morava lá ainda. E tinha, portanto, uma formação, ela deve ter lido muito, porque ela já começou alguns anos depois, ela já começou a criar jornais e periódicos e revistas de divulgação do livre pensamento, da mulher, né, da condição da mulher, lutando pela liberação da mulher, lutando pela educação. Muito do foco dela era que a mulher devia se educar de maneira igual ao homem, né, porque muito da educação que era direcionada para a mulher ser mãe e dona do lar, né, mantinha aquela situação de submissão, né, que ela lutava contra. Então, ela queria muito que as mulheres estudassem, então ela teve essa oportunidade. Mas eu sinto essa falta também, Leila, que você deve estar sentindo, de ter um maior aprofundamento nas questões pessoais dela, né? Nós não temos muitas informações. Sabemos que depois, por conta desse movimento todo, dessa liderança dela, ela acabou encontrando o seu marido, Emílio Balaguer de Ferreiro, que era maçom também, e aí em 1890 eles se casaram, formalizaram o casamento em 1894. Mas nós temos poucas informações a respeito disso. O que a gente percebe de como é que ela se atualizava, por exemplo, né? Talvez muito por essa possibilidade de viajar pela Europa e depois pela América do Sul. Agora, por exemplo,
com quais recursos ela fazia isso, nós não sabemos, né? Porque ela, inclusive, essa informação de que quando ela ficou, o pai deixou e a mãe faleceu, eles passaram dificuldades financeiras. Então, a gente tem algumas lacunas na história dela ainda para a gente. Fica uma história curiosa. Primeiro porque ela foi uma área de formação que era tipicamente masculina, que é a questão da medicina ainda, vou falar em mulheres médicas, a gente vai começar a ouvir isso, mas lá para aprofundar o século XX. Ela já está numa formação diferente. Ela já tem um contato com um conhecimento que não era voltado para as mulheres, para a formação das mulheres naquele momento. Ela é realmente um ponto fora da curva. Isso foi que, quanto mais nós estamos descobrindo sobre a Belém, mais nós vamos admirando ela por essa capacidade que ela teve de avançar realmente, como você disse, né, além dos limites daquilo que era esperado pelas mulheres. Sim. Por conta disso, essas visitas dela também ao Brasil e aos outros locais do mundo não foi assim tão tranquilo quanto a gente pode imaginar, ou quanto pode estar dando a impressão. Ela sofreu em Santos, ela sofreu na cidade de Amparo, e outras cidades que ela sofria campanhas contrárias. Então, até em Santos fizeram folhetos contra a vinda dela, distribuíram na cidade, os apoiadores fizeram outros panfletos, distribuíram na cidade. Mas o que eles argumentavam para não querer que ela ficasse? Que ela estava tumultuando a sociedade, que as ideias dela eram contrárias à religião, que isso não era bom para a sociedade, não era bom para as mulheres, não era bom para a formação das meninas, por exemplo. Né? E ela sofreu muito embate, né? Muita oposição das altas esferas, né? Da Igreja Católica na época, dos bispos, padres da cidade. Tem algum registro de que aqui houve um estranhamento? Não tem. Não foi registrado? Não foi registrado. Porém, se você encontrar a história, vamos dizer, oficial da cidade, você não ouve falar de Belém. Não. Você ouve falar de até detalhes sobre ocorrências da cidade em datas muito próximas da presença dela, né? Por exemplo, a inauguração de uma nova captação de água daqui de São Carlos, em 1911, que ocorreu alguns dias depois. Ela foi visitar essa captação antes da inauguração e não consta da história oficial. Que coisa! Consta do relato do jornal. Mas, gente. Então, realmente, aparentemente houve, né? Olha, vamos deixar isso de lado. Mas ela aparece nos jornais. Nos jornais de São Carlos. Nos jornais de São Carlos ela aparece no Correio de São Carlos. Sei. Uma chamada bem grande, assim, né? na segunda página, que para as palestras dela. Que ela ia fazer as conferências. Eu só não me recordo agora se foi porque o que aconteceu é que São Carlos já na época, por estar no centro do estado, ela passou por aqui, foi para outros locais, voltou para cá. Foi uma única cidade que eu sei em que isso ocorreu, a não ser São Paulo, né? E aí ela fez mais 2 conferências. Então nós tivemos a sorte de ter 4 conferências dela aqui, coisa rara de acontecer em outros locais. Exato. É interessante isso. Aliás, outra coisa que põe ela fora da curva é que ela é espanhola. A Espanha quando a gente fala de Igreja Católica nesse momento, lá é extremamente rigorosa. É uma das igrejas mais conservadoras que tem a da Espanha. E, na verdade, isso não é diferente hoje, porque você vê muitas como se fala, das conquistas sociais de mulheres, de grupos minorizados e tal, acontecem na Espanha, mesmo ela sendo ainda uma sociedade muito mais conservadora e muito mais ligada a uma corrente conservadora católica, né? Ela é muito interessante isso. Ela tinha tudo contra ela. Tanto ela sofreu que ela veio morar no Uruguai em 1906. Então, 1907. Em 1906 ela estava aqui na... 1900, agora eu não me recordo, tem tanta data na história dela, claro. Mas 1906 ou 7 ela veio morar no Uruguai, né? E aí, porque ela não foi tão tranquilo mesmo, né? Lá na Espanha, ela sofreu atentados. Atentados contra a vida, bomba, envenenamento, prisão. Ela foi presa 4 vezes por fazer discursos em praça pública contra o governo, porque ela era republicana, o governo na época havia voltado a ser monarquista. Então, contra, por exemplo, o assassinato, né, de um líder da independência das Filipinas, que era colônia espanhola.
e que era maçom também, né? Ele foi morto a mando do governo espanhol, governo monárquico. Então ela fez um discurso e aí foi presa, né? Inclusive grávida. Então assim, ela realmente era uma mulher muito lutadora, né? Ela era uma pessoa realmente muito diferenciada. E como grande oradora, ela também conquistava muito o público, né? A gente tem aqui esses relatos no jornal e até de admiradores que falam que realmente ela tinha uma oratória eletrizante, ela deixava o público muito emocionado, muito empolgado, né? É interessante, você falou que ela aparece no jornal, mas parece que a coisa foi um pouco, não silenciada, mas também não se chamou muito atenção. Quando você falou da União... Dos Livres Pensadores. Dos Livres Pensadores de São Carlos. Você encontrou referências a esse grupo? Eu encontrei poucas referências. Também, né? Porque... pouco também. Eu não tenho nem bem certeza até que ano ela funcionou. Ela foi fundada, né, em 11 de julho de 1911, sob a presidência dela. Sim. Aqui no Hotel Henrique, que era ali, acho que perto da estação ferroviária. Hoje ele foi demolido já. Desculpa a sua pergunta. Sobre a União dos Livres Pensadores de São Carlos. Nos almanaques até de 1915 consta Associação de São Carlos, União dos Livres Pensadores. Ele consta lá, né? Essa instituição. Os livros de ata, na verdade nós temos só um, vai até 1913. E nós não temos mais informações da continuidade da União. Esse livro de atas está com vocês? Está conosco. Está na maçonaria. Está. Porque, na verdade, coincidia esse público entre... Coincidia. De certa maneira, o livre pensamento e vamos dizer, os ideais, né, das lojas de liberdade de pensamento, de aceitação, né, isso é um princípio nosso, aceitação de todas as religiões, né, desde que não haja fanatismo no meio, pode haver em qualquer uma delas, né? Nós aceitamos também igualmente para conviver conosco, né? E as linhas políticas também, política e religião, nós só não queremos que a pessoa faça proselitismo, não queremos que a pessoa faça dentro, né, do nosso meio, né? Desculpa. Me perdi na pergunta de novo. Nós estamos na União Livre de Pensadores. E você tinha, do grupo de 17 fundadores iniciais, 6 eram irmãos da Eterno Segredo, eram membros da Eterno Segredo, né? Tá. Porque o livre pensamento, como eu lhe disse, ele queria isso, né? O uso da razão, a possibilidade de convivência com de todos os credos e de todos as linhas políticas, desde que não fossem opressoras também. Então, o livre pensamento também era republicano e não monárquico. Sim. E aí, dessa maneira, isso também estava na linha de atuação da ordem maçônica no mundo, né? Esclarecendo que a maçonaria nunca teve, não tem, e espero que não tenha, uma organização central, um poder central. Não temos isso. Cada país e cada estado, às vezes até, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, gere a ordem como bem entende. As lojas é que são o núcleo dentro dos nossos limites, né? Então nós não temos um poder central mundial, por exemplo, né? Entendi. Não vamos falar da nova ordem mundial, tá, gente? Não tem a ver com isso. Não tem nada com Inclusive, até retomando o seu trabalho, quando você cita os fundadores da União de Livres Pensadores, é interessante ver que há pessoas das mais diversas etnias também, né? Porque às vezes a gente tinha muitas associações como que eu vou dizer? Associações étnicas, né? Você tinha muitas, vamos usar étnicas, muitas associações étnicas naquele momento, mas a de Livre Pensadores reunia, porque olha, a gente tem Palmieri, Rizzini, Vilardi, italianada toda. Aí começa com os sírio-libaneses, né, da Jamil Isa, cadê, eu tinha achado outro, o José Saia, né, o Raiel, que também vão para outras etnias, tem os espanhóis, os portugueses. Ela era bem diversa também nesse aspecto, né? Ela reunia pessoas de vários grupos étnicos em torno do livre pensamento, né? Um pouco como reflexo exatamente
vamos dizer assim, desse caminhar paralelo com relação às lojas. Exato. Né? Quer dizer, a sociedade também estava buscando exatamente essa convivência, né, de alto nível, filosófica, pacífica, entre as diversas organizações, as diversas, vamos dizer, chamada, né, origens étnicas de cada família. Você conseguiu eu sei que você sabe quais são os temas que ela ministrou aqui, que ela discursou aqui. Você chegou a ter acesso ao conteúdo dessas palestras? Não. Ou de algo assim? Não, infelizmente elas só têm o título. Só tem o título. Mas ela não tem uma produção que... Não, o que a gente tem nessas 9, só que agora eu não vou conseguir lembrar todas. Não, claro. Se não me engano, ela fez aqui em São Carlos Trajetórias Humanas, não me lembro se eu cheguei a passar. Tenho aqui. E essa nós temos a mulher como entidade social, a família e religião, a mulher e religião, esse tipo de... Aqui, ó, que consta. A religião e a moral, que ela anunciou na primeira das conferências dela. Depois ela participou da União dos Pensadores. Blá, 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 eu tinha achado aqui. Aqui, a segunda conferência, a religião e a família, né? E depois a razão frente ao dogma e o problema da educação. Algumas dessas, nós temos 9 conferências que foram impressas nesse livro chileno de 1913, que eu consegui baixar, né, pela internet, eu consegui baixar. Na verdade, ela tem 3 livros, só para fazer um parênteses. Sim, ela escreveu 3 livros, um de poemas de 1902 chamado Minúcias. O de 1913 ela não consta como autora, mas as palestras, as conferências estão na primeira pessoa. Então ela diz, eu venho aqui hoje falar para vocês, tal, né? E todas as 9 palestras são assim. Depois de cada uma delas há um comentário sobre a palestra dela. Então a gente percebe que nós não sabemos se ela lia, eu acho que com uma grande oradora talvez não lesse, né? Não precisasse ler. Mas nós sabemos então, e há outro dado interessante, né? Você sabe muito melhor que eu, história é um quebra-cabeças, né? Há uma foto dela do lado do editor e do redator do jornal que financiou o livro. Ah, tá. Né? Esse livro foi financiado por um jornal, então ela está ladeada pelos dois, obviamente ela participou da confecção desse livro, então a gente acredita toda vez a certeza que essas palavras eram dela. Inclusive eu parto desse princípio para fazer análise de discurso sobre... E o terceiro livro dela? Então o terceiro livro o clericalismo, estou traduzindo, né? O clericalismo através do continente americano. Então ela conta exatamente essas viagens que ela fez por quase todos os países das 3 Américas. Faltaram poucos, talvez para ela fechar. Ela só não foi para o Canadá e alguns países da América Central. Onde ela conta em detalhes, não por país, mas por tema. É interessante também porque ela não relata o que aconteceu no Brasil. Ela fala um tema, então lá em Ribeirão Preto, lá na cidade americana, no Brasil foi assim, assim, assim. Na cidade de tal, não sei de onde, no Uruguai, isso acontece assim. E ela descreve com detalhes, nomes. Então, ela tinha também, talvez, anotações. Ela chegou a escrever para jornais, assim? Ela escreveu muito na Espanha. Na Espanha, assim, aqui no Brasil nós não temos artigos delas, né, dela, né, que ela tenha escrito para tal jornal. Mas no Uruguai, na Argentina e principalmente na Espanha, sim, ela editou e criou jornais, criou revistas. Sim, tanto que ela vai ter problemas com o Franco, né? Sim, quando ela voltou para a Espanha, né, em 1931, porque aí o que aconteceu? Ela ficou morando no Uruguai, depois ela foi morar na Argentina, depois ela foi convidada a morar e ajudar a organizar o governo no México. Então ela foi morar no México em 1926, ficou lá até 1931, voltou para a Espanha com a restauração da República na Espanha, voltou para a Espanha, mas depois houve a Guerra Civil, né, em que o Franco ganhou. Aí em 1939 ela voltou para o México de novo,
se exilou, né, autoexilou ela e muitas lideranças que conviveram com ela na juventude na Espanha, antes dela mudar para o Uruguai, se exilaram também. Tanto é que o professor, acho que eu não cheguei a contar essa história, aos 16 anos, ela cursava medicina, um dos professores dela, chamado Dom de Buen, foi quase expulso da universidade por pressão de um bispo. E ela fez um movimento na rua, foi uma das líderes do movimento, inclusive na rua mesmo, né, fazendo a defesa do professor, que acabou ficando na universidade. Esse grupo em torno dela, mas você tem um mapeamento de quem são essas pessoas com que ela convivia? Por exemplo, pensando no futuro, eu não estou pensando agora no seu trabalho, está concentrado na Belém. Você tem esse grupo que ela fazia parte? Sim, principalmente na Espanha e no Chile também um pouco, ainda existem pessoas pesquisando a Belém. Eu até entrei em contato com duas professoras da Espanha, a professora Maria Dolores Ramos Palomo e a professora Silvia Rottinger, que estudam não só Belém, né, mas a condição da mulher no mundo todo, né, e na Espanha mais particularmente. E elas têm, inclusive são fontes, para mim foram fontes muito importantes, né, de referência, de informação dessas mulheres que estavam em torno da Belém. Mas é interessante que quando você encontra Belém, né, esses registros, a Belém é sempre o destaque, né, porque ela parece que era mesmo exercia uma liderança, né, sobre as outras. Claro, isso eu preciso ser honesto, a gente tem que aprofundar essas pesquisas futuramente. Claro. Mas o que se percebe, até por conta, eu vou acho que dar um dado que nós não comentamos aqui, o jornal Estado de São Paulo, se você acessar o acervo digital e fizer, né, o termo de busca Sarga, você vai encontrar 140 páginas do jornal Estado de São Paulo com pelo menos uma referência Belém de Sarga. Existem páginas com 2, 3 notícias sobre a Belém. Então, é assim, um volume enorme de informações, né? Então a gente percebe que ela exerce, desculpa, só para então claro. Realmente ela exercia uma liderança nesse meio e essa liderança fez com que ela fosse então chamada para percorrer esses diversos países. E aí por conta disso, né, de todas essas viagens que ela fez, provavelmente ela escreveu muito menos do que poderia, né? E hoje nós sofremos um pouco a falta das palavras dela, né? Nós temos só 9 conferências, pelo menos o que eu consegui acessar, que compõe esse livro escrito em 1913. Tá. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer muito a tua presença. Eu espero a gente conversar novamente. Você vai defender agora em setembro. Vamos ver se a gente volta a conversar, porque eu acho que existe um assunto da Belém de Sarga que eu acho que a gente podia explorar futuramente, que é a questão do pensamento feminista, porque eu acho que isso existe também muita coisa com o pensamento feminista brasileiro, em que em algum momento ela se relacionou com as feministas brasileiras do primeira metade do século XX. Agradeço muito sua presença. Você quer fazer os seus agradecimentos? Algum comentário que você acha importante fazer? Bom, eu concordo com você. Eu acho que o feminismo, eu não... vou dizer, acabei me tornando feminista, inclusive, né? Defendendo, porque você, de certa forma, vai entendendo esse meio, né? Esse universo no qual ela vivia, e a gente entendendo o lado, realmente, da opressão, né? Que nós, homens, muitas vezes, não sofremos tanto e não imaginamos que existia e como era na época, né? Então, entender esse aspecto, para mim, foi extremamente importante. E, realmente, entender, para a sociedade de hoje, que é um reflexo do que foi no passado. E se algumas coisas nós não vencemos, a sociedade não venceu, por que não venceu? Porque há tanto tempo se falava, né, de igualdade entre homens e mulheres, e essa igualdade não chegou ainda. Por quê? Né? Então, talvez entender esse passado ajude a gente a entender o nosso presente, né? E eu quero agradecer a oportunidade de divulgar Belém, de divulgar o nosso trabalho, divulgar o trabalho da Universidade Federal, né, em prol da ciência, e da minha professora orientadora, a professora Luzia também, que tem uma paciência danada comigo, com as minhas limitações. Mas eu quero agradecer a toda a equipe que está aqui, a você também pela oportunidade. Eu é que agradeço você ter aceitado o nosso convite. Sim, vamos retomar isso depois que você tiver concluído o seu trabalho. Pessoal, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente. Lembrando que essa edição vai ao ar na WRB no próximo dia 31 de agosto, às 21 horas. E vocês podem acompanhar também na programação da TV Educativa São Carlos. Pessoal que segue a gente no YouTube, um abraço para vocês. Nos vemos na próxima edição em
setembro. Vamos ver, eu acho que nós vamos ter uma surpresinha para setembro, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.